hoje o Bolsonaro ele não tem nada a perder, né? Porque já tem um volume. Antes ele tinha que fazer a coisa intocada, na moita, né? Por debaixo dos panos. Agora, com as revelações, inclusive de uma reunião onde se trata abertamente de golpe de Estado, né? Com seus diversos ministros e assessores, e há aquela discussão: está sendo filmado, não está sendo filmado, né? E agora ele não teria mais o que se preocupar em sentido de esconder essa face dele golpista, né? Esconder não porque não se soubesse, Tereza, não se soubesse, mas esconder para não criar provas contra ele, porque as declarações dele, né, durante esses 4 anos foram muito claras, e nós sabemos que uma boa parte, né, dos apoiadores de Jair Bolsonaro pregam exatamente isso: golpe militar, intervenção militar, artigo 142, né? Ou seja, são figuras que atentam contra o Estado Democrático de Direito, tanto que nós estamos defendendo aqui a própria criminalização do bolsonarismo, senão nós não teremos aqui na sociedade brasileira uma trégua, né? Nós vamos estar sempre tendo que medir forças com o bolsonarismo para manter o nosso Estado Democrático de Direito, o que não é algo saudável, né? Ou seja, se nós vamos viver nessa batalha, que isso se resolva o mais rapidamente possível. Agora, o que me chamou a atenção, Tereza, é que muitos representantes, aí, comunicadores de esquerda, aqui a gente só vai falar quando for para elogiar, tá? Para não criar, pessoalizar e nem criar um sectarismo, até porque são figuras que têm sua capacidade, que têm sua história de luta, mas eu vi questões de fala, Tereza, dizendo: nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós falarmos que somos contra a manifestação de rua, isso se voltará contra nós. Olha, Tereza, para mim isso é uma fantasia, né? Isso é uma fantasia de alguém que está totalmente fora da realidade. Por quê, Tereza? Nós sabemos que o Lula jamais poderia fazer 1/10 das declarações que o Bolsonaro fez no governo dele. A esquerda, os movimentos sociais se convocam, como está nos grupos bolsonaristas, se convocassem manifestações com esse teor golpista, de guerra civil, de revolução, a manifestação seria proibida. E se fosse permitida, seria para matarem aqueles que estivessem ali deliberadamente, ou para sentar o porrete, ou para prender, que a gente sabe o que acontece no Brasil. Então, são pessoas que negam o fato de ter 2 pesos e 2 medidas no Brasil. Quando nós começamos a falar aqui, inclusive convido aí o pessoal que está assistindo a gente a falar: o fascismo está tomando conta do Brasil, nós denunciamos isso. Ou seja, naquele processo de impeachment da presidente Dilma, daquelas manifestações que as pessoas saíam de verde e amarelo, né, com a camisa da CBF, né? O que se via? Se via a polícia participando dessas manifestações, e todas as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, você via viaturas da Polícia Federal ali, né? Até em um desvio de finalidade, né? Porque ela não é para uso privativo do agente, é para uso do serviço. Se a pessoa está indo numa manifestação política, ainda você falar que é um órgão de Estado, né? Um órgão de Estado que tem que servir ao interesse público, e não a ideologia daquele que ocupa o cargo, como que nós vimos aí com o Sérgio Moro, que nós denunciamos aqui como o pior tipo de corrupção de uma sociedade. A pessoa se valer do cargo público, que o nome está dizendo, né, Tereza? Cargo público, para se valer de interesses privados, porque interesses partidários, um partido é uma entidade de direito privado, né? Ela não é a defesa do interesse público, é uma entidade de direito privado.
né? Os interesses ali é diferente daquele que exerce uma função pública de um órgão de Estado, né? Então, nós denunciávamos aqui esse aparelhamento do Poder Judiciário, de parte do Poder Judiciário, de parte do Ministério Público, de parte da Polícia Federal, para esses interesses privados, né? Interesses partidários, interesses ideológicos, né? Interesses políticos, não é isso? Então, nós denunciávamos isso aqui. Então, ou seja, estão completamente fora da casinha, Tereza. Como é que você vai dizer com até questão ambiental no Brasil é tratada a bala quando é ligado aos movimentos sociais e populares, né? Vide aí Chico Mendes, vide aqui no Espírito Santo o Paulo Vinha, né? Que tem até a justa homenagem a ele, né? A reserva lá, Paulo Vinha, e sem falar nos movimentos sociais. Não podemos deixar de falar no nome de Marielle Franco, não podemos falar que morre, Tereza, até a última vez que eu acompanhei isso, um ativista político, sindical, seja no campo ou na cidade, por semana. Como é que a pessoa vai falar se nós formos contra a realização de um ato golpista de Bolsonaro, que não é manifestação, vai interferir e isso vai ser usado contra nós e não vamos poder fazer manifestação? A esquerda já não pode fazer manifestação, porque o dia que eles quiserem impedir, botar a polícia, bala, explosão, como nós tivemos manifestante cego, atingido por bombas que explodiram, estilhaço de bomba, bala de borracha. A hora que eles quiserem reprimir, eles vão reprimir. Como é que uma pessoa que tem uma história no movimento social fala uma coisa dessa, Tereza? Então, primeiro que é um falso legalismo, né? Porque não compreende nem sequer o direito, porque nós vivemos num Estado democrático de direito e todos aqueles que atentam contra o Estado democrático de direito estão cometendo crime, que é o caso aí que as apurações estão revelando, que é o caso do Bolsonaro, que é o caso de Braga Neto, o general Braga Neto, que é o caso do general Heleno. Então, você tem aí todo o pessoal que está sendo investigado, os fatos estão sendo revelados, que queriam implementar uma ditadura no Brasil, queriam implementar um golpe de Estado, ou seja, estavam contra o Estado democrático de direito. Então, como é que você vai chamar isso de manifestação, Tereza? Então, já é um falso legalismo, que nós não poderíamos se surgir contra a suposta manifestação do Bolsonaro, porque isso seria usado contra nós quando nós fôssemos convocar as nossas manifestações. Então, está equivocado, primeiro, porque não se trata de manifestação, e segundo, que ainda que a esquerda faça uma manifestação pacífica, ordeira, que não chame revolução. Agora, imagine, Tereza, o PT, o PSOL, o PSTU, Partido da Causa Operária, sendo monitorado pela Polícia Federal e dando lá, né, que estão chamando para uma revolução, para uma guerra civil. Aconteceria a manifestação? Não aconteceria. Se acontecesse, seria flagrosamente reprimida, os participantes sujeitos a serem exterminados, como já aconteceu várias vezes, apanharem violentamente da polícia. Agora, o que aconteceu na tentativa de golpe de 8 de janeiro? Cumplicidade da PM do Distrito Federal. O que aconteceu com a PM de São Paulo agora, recentemente, há poucos dias da infame manifestação de amanhã, de 25 de fevereiro, convocada por Bolsonaro, já um investigado da Polícia Federal. O que foi que aconteceu? Uma ampla reformulação na Polícia Federal para colocar figuras totalmente comprometidas com esse estado de coisas para o quê? Acobertar tudo o que acontecia ali naquela manifestação. Então, Tereza,
existe um equívoco profundo em comunicadores de progressistas e de esquerdas que defendem o direito de Bolsonaro a fazer uma manifestação golpista, Tereza, num suposto legalismo que nem legalismo é, né? Negando o fato de que, muito pelo contrário, as esquerdas, os movimentos populares, quando fazem manifestações pacíficas e ordeiras, sofrem todo tipo de violência arbitrária. Será que, então, essas pessoas não sabem quando os professores fazem pautas economicistas, vão lá reivindicar por melhores condições de trabalho, de salário, sofrem violência policial ilegal, né? Porque são... E essas pessoas que estão convocando... por que eles fazem isso? Porque nós temos um Estado corrompido, né? E o que nós denunciávamos nesse vídeo, que eu convido a todos a assistirem. O fascismo está tomando conta do Brasil. Por quê? Quem é de direita, eles acham que eles são donos do Brasil. Que a polícia tem que proteger ele. Que o movimento social e popular, a polícia tem que descer a porrada. Né? Que ele pode investir, ele pode se apoderar das cores da nação brasileira como dele. Tinha até cartaz, a corrupção é nossa. Esses bolsonaristas pensam isso, que o Brasil é deles, que a corrupção é deles, que eles podem fazer o que eles quiserem, que, independente deles estarem seguindo a lei ou não, a polícia tem que proteger eles, tem que estar do lado deles. Você não vê quando tinha lá a manifestação? Você tinha que estar do nosso lado. Ou seja, falando para o policial que ele não tinha que cumprir o dever dele de zelar pela lei, pela ordem. Tinha que estar do lado deles, dos golpistas, aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. E nós sabemos que existe, né, setores nas polícias militares, na Polícia Civil, na Polícia Federal, no próprio Judiciário, que tem esse viés aí antidemocrático, tem esse viés do golpe, do golpismo, da ditadura militar. Não podemos negar a história do Brasil, né, Tereza? Que é uma história de golpismo, de ditaduras, né? Tivemos um golpe recente, para não precisar ir para 64, tivemos um golpe em 2016. Não tem nem 10 anos, Tereza. Nem 10 anos. Né? E as pessoas estão vivendo aí, parece que uma realidade paralela. Então, nós aqui do Projeto Ar queremos deixar claro que os partidos que defendem a democracia no Brasil, que defendem o Estado Democrático de Direito, têm que estar impetrando todas as medidas judiciais para embargar esse ato golpista do bolsonarismo, que o bolsonarismo continuará atentando contra o Estado Democrático de Direito. O bolsonarismo tem que ser criminalizado no Brasil. Eles não vão parar de atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. E aqueles que estão vacilando, Tereza, com isso, vão pagar um preço muito caro. Mas eu vou passar a palavra para você, Tereza. Que responsa. Depois dessa fala sua aí, realmente esse ato ele vem medir forças. Isso não é uma manifestação para debater, defender realmente o Estado Democrático de Direito, para defender as instituições. Isso aí tem uma trama por trás disso tudo aí. Só que a gente não vê, mas tá visível isso, né? Porque Bolsonaro é inelegível, respondendo o processo, golpe, como você colocou muito bem aí, de 8 de janeiro, né? Então, isso não significa uma manifestação, significa uma trama para medir forças contra as instituições brasileiras, contra o governo brasileiro, que não é, a manifestação não tem lógica, esse processo que ele está com. Ele está fora do processo político, Bolsonaro. Se ele está inelegível, ele recorreu para o STF, né?
mas ele está inelegível. E isso eles estão realmente, a extrema-direita e a direita está se organizando para tramar alguma coisa e usar o povo. O povo que está aí, como nós já fizemos várias lives, né, falando com isso, que a extrema-direita e a direita ela não se cessava ali com a eleição do Lula, que ela estava consolidada o bolsonarismo estava consolidado na sociedade, que seria um processo muito longo para você desmistificar essa política de Bolsonaro, de bolsonarismo, do ódio, da violência, do ataque contra as pessoas. Isso está visível ainda hoje. Você não pode falar de bolsonarismo porque as pessoas te atacam. Não está vivo na sociedade isso. E as pessoas confundem. Ele é ligado aonde ele comprou armas? Israel. Com quem ele se relacionava? Com Israel. Então, tem várias questões que têm que ser questionadas. Eu realmente concordo, isso não é uma manifestação. Está claro, muito boa essa fala, que manifestação tem uma pauta, tem objetivos. Uns caras que estão sendo presos, que estão sendo acusados, chamar para quê? Tem uma trama, um jogo ali que a gente não sabe. O tamanho disso é preocupante, porque eles podem transformar isso já como um instrumento de golpe no país. Com certeza. Quero agradecer a participação aqui de Maria de Lourdes. Augusto, tu está mais do que certa na sua avaliação. Eu também penso como você. Tamo junto, então, Maria de Lourdes. Ela continua. Do meu ponto de vista, a esquerda tinha que impedir essa tal de manifestação, que não é mesmo manifestação nenhuma. Como eu estou feliz, bom demais ver que pelo menos um canal fala o que tem que ser falado. Parabéns por mostrar a realidade para esses cegos que não conseguem enxergar por trás do que está desenhado. A Maria de Lourdes está com a mesma angústia minha, a palavra é essa, angústia.